Imagine um jovem de apenas 16 anos sendo colocado no topo do maior poder do mundo antigo. Um adolescente cercado por luxo, medo, intrigas familiares e expectativas gigantescas. Agora imagine esse mesmo jovem crescendo sem limites, sem freios e sem alguém capaz de dizer não. O resultado foi um dos reinados mais polêmicos, sombrios e comentados da história. Esse foi Nero, o último imperador da dinastia que começou com promessas de glória e terminou em sangue, fogo e ruína. Nero nasceu com o nome de Lúcio Domício Enobarbo. Desde cedo, sua vida foi marcada por ambição e perigo. Sua mãe, Agripina, era uma mulher extremamente poderosa, inteligente e implacável. Ela não queria apenas sobreviver em Roma, queria mandar, e desde o nascimento do filho, decidiu que ele estava destinado ao trono. Para isso, alianças foram feitas, casamentos arranjados e inimigos eliminados. Quando Nero ainda era jovem, Agripina conseguiu se casar com o imperador. Pouco tempo depois, ele morreu em circunstâncias suspeitas. O caminho estava aberto. Nero foi adotado, colocado como herdeiro, e ainda adolescente, tornou-se imperador. Roma assistia ao início de um novo governo, cheio de esperança e curiosidade. Nos primeiros anos, tudo parecia caminhar bem. Nero era orientado por homens experientes, que tentavam manter equilíbrio e estabilidade. O povo gostava dele. Jogos eram promovidos, impostos reduzidos e decisões populares eram tomadas. Roma acreditava que finalmente teria um governante jovem, moderno e próximo das pessoas. Mas esse equilíbrio era frágil. Aos poucos, Nero começou a se cansar de ser guiado. Queria decidir sozinho. Queria ser admirado não apenas como governante mas como artista. Ele se via como cantor, ator e poeta. Em Roma, isso era um escândalo. O imperador deveria comandar, não subir em palcos. A elite ficou indignada. O povo, curioso. Enquanto isso, a relação com sua mãe se deteriorava. Agripina queria controlar o filho. Nero queria se libertar. O conflito entre os dois cresceu até se tornar insuportável. Em um dos atos mais chocantes da história romana, Nero ordenou a morte da própria mãe. Tentativas falharam, planos deram errado, mas no fim, Agripina foi assassinada. A partir daquele momento, qualquer limite moral desapareceu. Depois disso, o reinado de Nero entrou em uma espiral sombria. Ele passou a eliminar qualquer pessoa que pudesse ameaçá-lo. Seu meio-irmão foi morto. Sua esposa foi acusada falsamente e executada. Amigos próximos desapareceram. O medo tomou conta do palácio e das ruas. Roma era governada por um homem que não confiava em ninguém. Apesar disso, Nero continuava se apresentando como artista. Ele cantava, declamava poemas e exigia aplausos. Ninguém podia sair durante suas apresentações. Quem demonstrasse tédio poderia pagar com a vida. Para a elite, isso era humilhante. Para as classes mais baixas, era um espetáculo gratuito vindo do próprio imperador. Então veio o episódio que marcou seu nome para sempre. O grande incêndio de Roma. Em uma noite, o fogo começou a se espalhar rapidamente. Casas, templos e ruas inteiras foram consumidos. O pânico tomou conta da cidade. Pessoas perderam tudo. Muitas morreram tentando fugir das chamas. Logo surgiram rumores. Diziam que Nero havia provocado o incêndio para reconstruir Roma do jeito que queria. Outros afirmavam que ele apenas se aproveitou da tragédia. A verdade nunca foi totalmente esclarecida. O que se sabe é que após o incêndio, Nero iniciou grandes obras e construiu um palácio gigantesco para si mesmo. Isso aumentou ainda mais a desconfiança. Para desviar a culpa, Nero apontou um inimigo conveniente. Um grupo ainda pequeno, pouco compreendido e mal visto, os cristãos. Ele os acusou de provocar o incêndio. A perseguição foi brutal. Pessoas foram presas, torturadas e mortas publicamente. Roma assistiu a cenas de crueldade extrema. O medo voltou a dominar. Aqui surge uma pergunta inevitável. Nero era um monstro cruel ou um governante perdido em meio ao poder absoluto? Pense nisso enquanto a história avança. Com o tempo, os cofres do império começaram a esvaziar. As extravagâncias de Nero custavam caro. Novos impostos foram criados. Regiões distantes começaram a se revoltar. Generais perderam a confiança no imperador. O apoio que um dia existiu começou a ruir. O Senado o odiava. A elite o desprezava. O povo, cansado, começou a se afastar. Até mesmo a guarda pessoal, responsável por protegê-lo, abandonou Nero. Ele estava sozinho. O imperador, que se acreditava um grande artista e escolhido pelos deuses, agora era um homem acuado. Quando a notícia chegou de que havia sido declarado inimigo de Roma, Nero entrou em desespero. Fugiu, tentou se esconder, implorou por ajuda, ninguém veio. Abandonado por todos, tomou a decisão final. Com a ajuda de um secretário, tirou a própria vida. Suas últimas palavras ecoaram como um lamento.
Dizia que um grande artista estava morrendo. Com a morte de Nero, a dinastia chegou ao fim. Roma mergulhou em mais um período de caos e disputas pelo poder. Seu nome, porém, nunca foi esquecido. Nero se tornou símbolo de tirania, extravagância e abuso de poder. Mas sua história vai além da caricatura do louco incendiário. Nero foi produto de um sistema sem limites, de uma infância marcada por manipulação e de um poder absoluto entregue a alguém jovem demais. Isso não o absolve, mas ajuda a compreender. O legado de Nero é um aviso. Quando o poder não encontra freios, ele consome não apenas quem governa, mas toda a sociedade ao redor. Roma sobreviveu, mas pagou um preço alto. E fica aqui a última reflexão. Será que Nero criou o caos? Ou o caos de Roma criou Nero? No próximo vídeo vamos falar sobre o período que se seguiu à sua morte, quando Roma viveu um dos momentos mais instáveis de sua história, com vários imperadores em pouco tempo, e o império à beira do colapso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal agora. Curta o vídeo, deixe seu comentário com sua opinião, compartilhe com quem gosta de história, e aperte o sininho, para ser notificado dos próximos vídeos. Aqui, o passado não é apenas contado, ele ensina.